Você chegou na fase de sentenças do concurso de juiz? A primeira coisa que precisamos reconhecer é que a sentença penal é totalmente diferente da sentença civil. Enquanto na sentença penal é fundamental conhecer inúmeros passos daquela receita de bolo tão detalhada, na sentença civil é diferente. Precisamos sim saber os passos para fazer a sentença civil, mas esse é só o nosso ponto de partida. O mais importante na sentença civil é o rigor técnico, tão caro ao processo civil, que precisa passar para a nossa sentença. O examinador precisa entender que sabemos o rigor técnico de cada um daqueles termos. E também o nosso principal desafio, o direito material, que é tão amplo, tão infinito no civil. E daí a importância de conhecer esses temas mais recorrentes e as suas nuances para uma sentença civil. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês alguns detalhes importantíssimos para a sua sentença civil. Você está em busca da sentença civil perfeita, da sentença nota 10? Então o nosso ponto de partida é conhecer o roteiro. E o nosso roteiro tem 10 passos rumo à sua aprovação. O primeiro passo é o relatório, ou a correta forma de fazer a dispensa do relatório na nossa prova. O segundo passo é anunciarmos se vamos fazer o julgamento simultâneo de ações. O terceiro passo é analisarmos questões eventualmente pendentes. O passo 4 é analisarmos questões preliminares, uma das partes mais técnicas e mais complexas da nossa sentença civil. E o ponto 5 é dizermos se vamos proceder ao julgamento antecipado do mérito. Aqui nós fechamos a primeira metade da nossa sentença civil. Chegamos à segunda metade da nossa sentença civil, a que todos nós damos mais importância. O ponto 6 é falarmos de questões prejudiciais de mérito. Na sequência, vamos falar do mérito propriamente dito, esse é o passo 7. O passo 8 é o dispositivo, sabidamente a parte mais técnica, mais minudente da nossa sentença civil. Vamos ao passo 9, que eu digo que é onde vamos fixar honorários, distribuir ônus de sucumbência e, enfim, chegamos ao nosso ponto 10, com as disposições finais da sentença civil para fechar com chave de ouro. O mau uso do vernáculo pode colocar tudo a perder na sua sentença civil, porque interfere na impressão que o examinador tem sobre a sua capacidade de ser juiz. Então eu trouxe aqui para vocês os 3 erros mais comuns de uso de vernáculo, atentem-se a eles. O primeiro é a regência do verbo implicar. Não tem a preposição em na sequência, então cuidado para não escrever implica em, implica na. Na verdade, implica alguma coisa. O segundo erro é o posto que. Não usem essa expressão na prova, porque ela tem função, na verdade, concessiva, é um sinônimo de embora. E, na prática forense, é muito usado como sinônimo de visto que, uma vez que, de forma incorreta. Então, a minha dica é não use posto que na sua prova. E o último, que aí sim é o erro mais recorrente, é a utilização do o mesmo. Usar o mesmo como função de pronome. Aquele textinho do elevador, verifique se o mesmo está localizado neste andar. É errado usar o mesmo com essa função de pronome. Você não pode falar, o réu alega isso, o mesmo equivoca-se quando fala que o autor que deu causa ao acidente. Então, não use o mesmo com função de pronome e assim vamos evitar esses erros tão comuns na nossa prática forense. Um dos desafios no dia da nossa sentença, no dia da prova, é administrar o tempo. E aqui vem a primeira dica fundamental. Você não pode fazer rascunho da sua sentença na folha que é entregue pela banca. Você vai fazer no rascunho simplesmente um roteiro, um esqueleto da sua sentença definitiva. Mas escrever a sentença propriamente só dá tempo na folha definitiva. E é isso que você precisa fazer, sob pena de parar no meio do caminho. Mas para não ter que se preparar no dia da prova, definir tudo isso no dia da prova, eu sugiro que nos seus treinamentos em casa, nos treinos de sentença, você já marque o tempo.
E sempre conte com um tempo muito inferior ao que você realmente vai ter. É isso que vai te dar condicionamento e uma noção melhor de como administrar o tempo em cada um dos pontos da sua sentença.